Bom dia. A parábola do semeador. Aqueles mesmos dias, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e uma grande multidão se reuniram perto dele, né? E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ter profundidade, secou. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se, né? Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a palavra. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, a explicação da parábola. Vamos prestar bastante atenção para que nós possamos compreender o que Jesus quer e o que Jesus está falando para cada um de nós. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que ele fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outro é dado a conhecer os mistérios do reino do céu, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhes será tirado. Por isso, lhes falo por parábola, porque vendo, não vê, e ouvindo, não ouve, nem entende. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que veja com os olhos, para não suceder que veja, entenda com o coração e se converta e seja por mim curado. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque vê, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejarão ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Meus queridos irmãos, aqui Jesus está falando que ele prega a palavra em parábolas. Ele está dizendo que não é para todo mundo entender. Nem todo mundo entende. O profeta Isaías também profetizou, ele relembra aqui, no Novo Testamento, que o profeta Isaías diz, no versículo 14: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Veja que o profeta está falando no verbo futuro, não é? E Jesus fala para nós no presente. Já prestaram atenção? Quando o profeta Isaías profetizou
Isso aqui foi 700 anos antes de Jesus. 700 anos, 7 séculos antes da vinda de Jesus. Para nós termos uma ideia, o nosso país, o Brasil, foi descoberto em 1500. O nosso país tem 524 anos. Vê o tamanho do país, a quantidade de pessoas. Mas, na verdade, o nosso país já tinha gente, o povo de Deus. O verdadeiro povo de Deus são os índios, porque quando os portugueses descobriram o Brasil, os índios já existiam. E eles andavam como Jesus determinou para Adão e Eva viver, sem roupa. E os índios até hoje vivem sem roupa, não é? E eles não desterioravam as florestas, porque Jesus colocou Adão e Eva, Deus colocou Adão e Eva no jardim. Mas eles desobedeceram a palavra de Deus, eles andavam nu, eles desobedeceram a palavra de Deus. Os índios, depois que os portugueses descobriram o Brasil, que não é uma história que o Brasil já tinha, o verdadeiro povo de Deus, que são os índios, eles andam e faz as coisas como Deus determina, né? Então nós precisamos entender corretamente a palavra de Deus para que nós possa ter paz, sabedoria, inteligência e ir para o lugar certo. Agora veja a explicação de cada semente. Repara que Deus compara nós a semente jogada para plantio. Você é uma semente, eu sou uma semente. E o que é que acontece com essa semente que Deus semeou? Jesus semeou aqui, não é? Ele diz aqui o semeador saiu a semear, não é? Assentou-se à beira-mar. Quem são essas sementes? Já pararam para prestar atenção essa semente? Quem são? Essa semente que não é, que não dá fruto? Essa semente somos nós. É preciso nós nascer de novo, purificar o coração, para que nós possa dar fruto. Agora vamos para a explicação da parábola. No versículo 18 em diante, até o versículo 23. Ele diz: Atendei vós, pois, a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino e não entendem, e não compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz a si mesmo, sendo antes de pouca duração, enxergando a angústia ou a perseguição. Por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Meus queridos irmãos, veja que só uma semente caiu na terra fértil. Isso é, caiu no coração de um ser humano, de um irmão. Uma semente caiu só. Essa semente, não é? Porém, vai frutificar, vai produzir fruto. Quando Jesus diz que ele é a figueira e nós somos os cachos,
O que é uma figueira? Uma figueira é um pé de uva, certo? É uma latada de uva. Para que essa figueira, o pé de uva, dê vários cachos, frutifica, nós temos que podar, não é? Não é isso? A mesma coisa somos nós. Se nós não abandonar o pecado, nós não vamos permanecer nos ramos. Nós somos os ramos da figueira. Mas se nós não purificar o coração corretamente e dar frutos, levar o testemunho, nós não vamos dar fruto. Na vinda de Jesus, em vez de ir nós para a glória eterna, nós vamos para o fogo eterno. Essa que é a verdade. Presta bastante atenção. Semente que não dá fruto, que não frutifica. Nós temos que entender que Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos sejam. É por isso que Ele está tendo paciência, tolerância, para que nós venha para o lugar certo. Vamos ler aqui a parábola, o versículo 22. O versículo 22 do capítulo 13 de Mateus nos diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Hoje, meus irmãos, o ser humano só preocupa com dinheiro, com bens materiais. Essa é que é a verdade. Hoje o povo só quer saber disso. Grana, não é? Dinheiro é a coisa mais importante. Então, a palavra de Deus foi semeada, caiu no meio dos espinhos. E a fascinação por causa das riquezas, os bens materiais, sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Não é o que está acontecendo? Muitas pessoas ouvem a palavra, porém não creem no Senhor. Jesus Cristo é a própria palavra, ou verbo encantado. Repetindo, Jesus Cristo é a própria palavra, ou verbo encantado. Tudo o que ele proclamou foi palavra de Deus. E a palavra tem poder. Jesus realizou curas, milagres, além de expulsar demônio. O diabo não tem poder para destruir a palavra de Deus. Então ele a rouba através da ignorância das pessoas, de angústia e perseguição, das preocupações desse mundo e das fascinações pelas riquezas. Mateus 13:19 diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Veja que Jesus comparou aqui a palavra de Deus sendo anunciada, a semente sendo jogada para o plantio. Somente as que caem em solo fértil produz frutos. E que solo fértil é esse? Esse solo fértil é o nosso coração. O nosso coração tem que estar fértil para que nós possamos dar fruto. Essa semente que cai no solo fértil produz frutos. A pergunta é: como é que está o seu coração? Perdido na ignorância?
angustiado demais, sofrendo com medo e pressão, ou apenas preocupado com conseguir mais dinheiro, mais fama, poder ou prazer. Meus queridos irmãos, prenda o seu coração à palavra de Deus. Focalize sua vida nos propósitos de Cristo. Preocupe-se em primeiro lugar com o reino de Deus. Aquele que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Está aqui no versículo 23. Quem procura compreender, conhecer e entender a palavra, torna-se uma semente frutífera e abençoada por Deus. Essa que é a verdade, meus queridos irmãos. Precisamos nós dedicar, nascer de novo. E o que é esse nascer de novo? Está em 1 João, capítulo 5, versículo 6. Não é? Se você não nascer da água, do sangue e do Espírito, você não pode entrar no reino do céu. Está em 1 João, capítulo 5, versículo 6. Então, nós precisamos nascer de novo para compreender a palavra do Senhor. Aqui o capítulo 13 está recheado de várias parábolas. E Jesus não pregava a palavra, não falava a não ser por parábola. E os discípulos aqui perguntam. Então, aqui no versículo 10, e os discípulos perguntam a Jesus. Então se aproximou os discípulos e lhe perguntaram: Senhor, por que eles falam por parábolas? Veja o que Jesus respondeu. Ao que respondeu Jesus: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas àqueles não lhe é isso concedido. Tem muita gente aí pregando a palavra de Deus. Ele pega a palavra de Deus, lê um versículo e coloca os seus pensamentos, o que eles pensam, o que eles acham, o que eles querem. Eles falam, se você não dá oferta, você está enganando Deus, está roubando Deus, tem muita gente falando isso. Outros falam, se você não der o dízimo. Queridos irmãos, dízimo é comida, é feijão, é arroz. Os levíticos, o povo de Levi, foi escolhido um povo para cuidar das coisas sagradas. Então, Josué, ao dividir a terra de Canaã para os 12 filhos de Jacó, não deu terra para Levi, porque os levíticos iam cuidar das coisas sagradas, assim como até hoje, não é? Até no Novo Testamento, nós temos que entender que os levíticos não herdou terra. Então, determinou Josué que os 11 filhos de Jacó, teria que dar 10% do que ele escolhia para os levíticos, porque os levíticos não trabalhavam, cuidavam das coisas sagradas de Deus, pregando a palavra,
orientando como é que tinha que fazer. Então, os levíticos recebiam 10% do que tudo for plantado pelos 11 irmãos. Isso era o dízimo que foi determinado para os levíticos. Oferta. A oferta é sangue. Repara que no Velho Testamento, para nós purificar do pecado, tinha que oferecer um animal, colocar a mão na cabeça do animal para a purificação do nosso pecado. No Novo Testamento, foi Jesus. Mas, veja, se você não crê no batismo de Jesus, no sangue derramado na cruz e no Espírito, que esses três é um, você não vai entrar no reino do céu. Amém?